Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre se há evidências que Deus existe. Essa é uma das maiores dúvidas da humanidade que vem causando dúvidas com o passar dos anos, causando em nossas mentes perguntas sem respostas, como: se Deus existe, por que há maldade no mundo? Se Deus existe, por que nunca vimos Ele? Será que Deus ouve minhas orações? Essa e outras dúvidas veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta: você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like, se inscreva, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Não podemos provar a existência de Deus em um laboratório. Um ser transcendente não pode ser compreendido pela ciência. Entretanto, nosso Pai Celeste fornece evidências de sua existência de diversas formas. É verdade que existe um ser superior? Ou a humanidade apenas o inventou para não ficar sem explicação sobre sua existência? Se existe, preciso de provas. Tenho convicção de que o Criador lhe dará muitas evidências de sua existência. Existem diversos relatos de ateus que passaram a acreditar em Deus após uma acurada pesquisa, e principalmente, através do trabalho de Deus efetuado em seus corações. Não podemos provar a existência de Deus em um laboratório. Um ser transcendente não pode ser compreendido pela ciência. Alguém disse: para compreender um gênio, somente um gênio; para compreender a Deus, somente um Deus. Devemos aceitá-lo pela fé e pelas evidências que temos. Nosso Pai Celeste fornece evidências de sua existência de diversas formas, através da criação, astronomia, leis científicas, arqueologia, história, por sua ação na vida das pessoas, pela vida de Jesus Cristo, etc. Analisemos algumas delas. Evidências na criação. Quando analisamos as coisas criadas, todas elas nos ensinam que há um Deus Criador, onipotente e onisciente, e mais pergunta agora as alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Jó 12, 7 e 9. Porventura, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura! Jó 22 horas e 12 minutos. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmos 8 horas e 3 minutos. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40, 26. Além da natureza nos convidar a contemplar a Deus nas obras criadas, as estrelas também o fazem. O estudo da astronomia nos auxilia nessa investigação. Em Isaías 40, 18 e 26, Deus faz estas perguntas a todos os ateus: não é o seu caso, que apesar das evidências, não querem crer? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Levantai os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Ele continua: e lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro; eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Isaías 46, 9. Vejamos mais de perto a criação, o universo com suas bilhões de galáxias. Imagine quantos planetas existem nelas, os instintos dos animais, que sabem a hora certa de hibernar, de adquirir alimentos, de desovar no período correto, peixes, o corpo humano,
cuja complexidade é estarrecedora, o cérebro continua sendo um mistério aos cientistas como explicar evolutivamente as mamas. Até que se desenvolvessem, os filhos morreriam de fome, o mesmo em relação aos demais mamíferos. E, se eles se alimentam de outra maneira, para que iriam necessitar do leite? E o olho humano? Até Darwin ficava intrigado com isso. Esse contém muitos músculos que trabalham harmoniosamente. A retina humana faz inveja aos cientistas especializados em computadores. Seus 100 milhões de bastonetes e de cones, e suas camadas de neurônios, realizam pelo menos 10 bilhões de cálculos por segundo. Seria possível a visão humana ter surgido por acaso? Darwin admitiu que isso era um problema quando escreveu: parece impossível ou absurdo, reconheço, supor que a evolução pudesse formar a visão. A origem das espécies, página 168. E assim, poderiam ser numerados muitos outros exemplos. Como disse o biólogo Edwin Conklin, a probabilidade de a vida originar-se por acaso é comparável à probabilidade de um dicionário completo surgir como resultado da explosão de uma tipografia. Pode-se formar um dicionário através da explosão de uma tipografia? Claro que não. Imagine o universo com todas as suas criaturas, que é muito mais complexo. Abrindo um parêntese, alguns cientistas afirmam ter descoberto que os homens descendem de primatas. Entretanto, precisamos aceitar o fato de que nem sempre a ciência está correta em suas conclusões. Anos atrás, os cientistas diziam ter descoberto o ancestral do homem, o homem de Nebraska. Após grande publicidade, por ter sido considerado como ancestral do homem, revelou-se mais tarde ser apenas um porco extinto. Toda a evidência provinha originalmente de um único dente. No entanto, reconstruções completas foram realizadas na época e circularam como capa de várias revistas científicas. Atitude bem pouco científica essa, não? Devemos aceitar o que está na Bíblia, Gênesis 1 e 2, no que diz respeito à criação do mundo. Evidências através da astronomia. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isaías 40, 26. Vejamos algo mais sobre as estrelas, ou o que elas nos mostram sobre a existência de Deus. Cada estrela, para manter-se em ignição e fornecer o calor e a energia sem os quais a vida seria impossível, gasta dezenas de toneladas de sua própria massa em cada segundo. Isso é lógico no sentido de que tudo que queima consome combustível. A única exceção que conhecemos é o milagre da sarça ardente que só Deus é capaz de realizar. De acordo com análises feitas por astrônomos e cientistas, se as estrelas consomem energia de si mesmas, elas não são eternas, pois a quantidade de massa que elas consomem, sua própria massa, a mais especificamente o Sol, faria com que elas durassem apenas 200 ou 300 anos. Além de nos mostrar que as estrelas não são eternas, não foram criadas, essa evidência nos mostra que alguém está fornecendo esta massa para as estrelas consumirem, pois se isto não acontecesse, elas não mais existiriam, pois elas consomem massa de si mesmas. E esse alguém é Deus. Veja o quanto as estrelas nos falam sobre Deus. Como disse o grande astrônomo William Herschel, louco é o astrônomo que não crê em Deus. Evidências científicas. A lei da causa e efeito também nos dá evidências da existência de um Criador. Estudando as estrelas e o espaço, vemos que toda essa organização não pode existir por acaso. Onde há um plano perfeito, há um projetista perfeito. A lei das causas e efeitos é uma realidade universal. Não importa quão inédita e criativa seja uma obra.
Aquele que a planejou, estará num plano superior a ela. Os efeitos são manifestações condicionais de uma causa, e a causa, sempre, em quaisquer escalas, supera em níveis de importância, aos efeitos, sejam eles quais forem. Isto quer dizer que, se há o universo defeito, tem de haver um Criador da causa superior a tudo isto. Evidências biológicas. A teoria conhecida como biogênese é uma evidência fortíssima em favor da existência de Deus. O cientista francês Louis Pasteur a propôs em meados do século XX. Que seria esta teoria? A doutrina de que toda a vida provém de vida. Ele provou isso em laboratório. Refutou a teoria conhecida como a biogênese, que prega a geração espontânea, ou seja, a vida pode surgir de algo morto. Após a descoberta de Louis Pasteur, a biogênese caiu ainda mais no ridículo. Evidências através de Jesus Cristo. Essa é a maior das provas acerca da existência de Deus. Além da Bíblia, a história e a arqueologia comprovam que Jesus existiu, enquanto ele esteve na Terra, realizou muitos milagres, e inclusive ressuscitou mortos. Pergunto, pelo poder de quem ele fez isso? A única explicação é aquela dada por ele mesmo, respondeu-lhes Jesus, já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. João 10h25. Sendo que Cristo passou por nosso mundo, devemos acreditar nele quando afirma existir Deus. A fim de crer em Deus, não basta apenas ter essas e outras evidências, devemos exercitar nossa fé através de um íntimo relacionamento com Ele por meio da oração, estudo da Bíblia e pela percepção de sua atuação em nossa vida. Dependerá muito também de nossa busca, em buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Tenha certeza de que Deus ouvirá o clamor de seu coração e com certeza sua vida se tornará cheia de sentido e significado ao crer nele. Finalizo com as palavras do grande físico, matemático e astrônomo inglês Isaac Newton: neste universo existe, e por esse único fato impossível, constitui-se em um milagre. Confirma um poder infinito, bem maior do que qualquer parte, uma unidade sustendo tudo, incluindo todos os outros mundos num só. É um mistério, o único indiscutível que conhecemos, implicando nele todos os atributos de Deus.